Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa carta de quase 2000 anos que fala de um problema que, nossa, parece ter sido escrito ontem: a divisão interna. É uma daquelas mensagens do passado que soa incrivelmente familiar, sabe? E a questão central que essa carta levanta é justamente essa. O que é que leva um grupo, antes unido e respeitado, a se despedaçar em caos e rebelião? Vamos investigar isso a fundo. Bom, o cenário é o finalzinho do primeiro século. A comunidade cristã lá em Corinto está no meio de uma crise gigantesca. E é aí que chega uma carta de Roma, que hoje a gente conhece como Primeira Epístola de Clemente, tentando apagar um incêndio, uma rebelião que ameaçava colocar tudo a perder. Para a gente entender a solução que a carta propõe, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. Vamos dar uma olhada em como essa comunidade, que era um exemplo, acabou caindo em desgraça. A carta começa pintando um retrato bem claro de antes e depois. A comunidade de Corinto, no passado, era super conhecida pela sua fé, sua hospitalidade, sua piedade, seus membros eram humildes, obedientes, só que agora a coisa mudou da água para o vinho. O que se vê é inveja, briga, desordem, e o ponto crucial, o estopim de tudo é este. Os jovens se levantaram contra os anciãos, os menos experientes contra os sábios, derrubando a liderança que estava estabelecida. É a tal sedição suja e profana acontecendo ali, em tempo real. Tá, mas o que causou essa virada de chave tão drástica? A carta não fica só descrevendo sintomas, não. Ela vai direto na raiz do problema e oferece um diagnóstico bem claro. E para o autor da carta, a doença tem nome: inveja. E não é um ciúminho qualquer, uma falha de caráter pequena. Não, é um ciúme destrutivo. Um veneno que contamina as relações e que serve de combustível para todo tipo de conflito e desunião. A inveja é a grande vilã dessa história. E para provar que esse problema não é de hoje, a carta faz uma viagem rápida pela história, mostrando como a inveja sempre foi uma força destruidora, desde o comecinho de tudo. Olha só, a lista de exemplos que o autor traz é impressionante. A inveja fez Caim matar o próprio irmão, Abel. Forçou Jacó a fugir de Esaú. Fez os irmãos de José o venderem como escravo. A lição aqui é muito clara. A inveja tem o poder de destruir as relações mais básicas, até mesmo dentro da família. Mas o mais interessante é como o argumento fica mais pessoal. A carta traz o problema para bem perto da realidade daquela comunidade. Cita os apóstolos Pedro e Paulo como vítimas recentes da inveja. Os maiores e mais justos pilares da fé sofreram exatamente por causa do mesmo veneno que agora estava infectando Corinto. E essa citação resume tudo. A carta faz uma conexão direta e fortíssima. A inveja não é só um probleminha social, é uma força mortal. A mesma que, segundo a tradição, trouxe a morte para o mundo. O diagnóstico não podia ser mais grave. Ok, se a doença é a inveja, qual seria a cura? A carta propõe uma solução que tem duas partes principais, e elas atacam justamente as raízes do orgulho e da desordem. O antídoto direto para o veneno do orgulho e da inveja é a humildade. A carta defende que, em vez de ficar lutando por status e por honra, o pessoal da comunidade devia adotar uma postura de modéstia. E, de novo, a carta usa exemplos muito fortes. O maior de todos, claro, é Cristo, que mesmo com todo o seu poder, viveu com humildade. Mas também menciona figuras como Abraão, Jó, Moisés, Davi, gigantes da fé que se viam com uma modéstia profunda. Eles são os modelos a serem seguidos. Além da humildade de cada um, a carta traz uma visão mais ampla. A ideia é que a comunidade deveria refletir a harmonia e a ordem que a gente vê em toda a criação de Deus. A bagunça, a desordem, isso seria algo totalmente fora do natural. E essa ideia ilustra o ponto de forma brilhante. O autor convida a gente a olhar para o universo. Os céus, o sol, a lua, a terra, o oceano. Tudo funciona numa ordem perfeita, pacífica, estabelecida pelo Criador. Poxa, se até a natureza funciona em harmonia, por que a comunidade humana deveria viver no caos? E essa ideia de ordem se aplica direitinho à estrutura da comunidade. A carta descreve uma cadeia de autoridade bem clara. Deus enviou Cristo, Cristo nomeou os apóstolos e os apóstolos nomearam os líderes locais, os anciãos. Então, desrespeitar esses anciãos não é só uma questão de opinião, é quebrar uma ordem que foi divinamente estabelecida. Depois de diagnosticar a inveja e receitar humildade e ordem, a carta chega no seu ponto mais alto, o clímax emocional e teológico. Existe uma virtude que une e aperfeiçoa tudo.
Aqui, o amor é apresentado como a força máxima de cura e de união. É o que conecta as pessoas com Deus e umas com as outras. É no amor que a perfeição é alcançada, passando por cima de todo conflito e toda divisão. E essa citação eleva a mensagem a um outro patamar. Todas as outras ações, virtudes, posições, tudo perde o valor se não tiver como base o amor. O ponto aqui é que o amor não é só uma sugestão, é a condição para tudo. Com a solução toda apresentada, a carta vai chegando ao fim com um apelo que, mesmo hoje, continua super relevante. No fim das contas, o pedido é bem prático. A carta convida os líderes da rebelião a terem um ato máximo de humildade e de amor, que eles mesmos se retirem de forma voluntária para que a comunidade possa voltar a ter paz. É um chamado para colocar o bem-estar do grupo acima da própria missão. E assim a sabedoria dessa carta antiga atravessa os séculos e chega até nós, nas nossas famílias, no trabalho, na sociedade, onde a inveja e a divisão causam tanto estrago. Como é que se pode aplicar esses princípios tão atemporais de humildade, de respeito pela ordem e, acima de tudo, do amor para restaurar a paz? É uma pergunta que não quer calar e que fica para nossa reflexão.